Então, estamos gravando. Bem, pessoal, primeiramente, bom dia, né? É bom revê-los, mesmo que seja à distância, né? Se vocês chegaram a dar uma olhadinha na plataforma, que eu postei algum material lá, acorda, gente. E acho que não tem ninguém aqui, hein? Pessoal, eu vou passar para vocês rapidamente aqui sobre a plataforma, tentar explicar para vocês qual que é a lógica da disciplina. Cada professor tem uma forma, tem a liberdade de fazer conforme ele entende que é interessante, tá? Que a gente fala que é aquela autonomia docente. Então, só para explicar para vocês rapidamente, para a gente poder ter um bom aproveitamento, né, dessa matéria. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? A forma de acesso à plataforma Moodle está tranquilo para vocês? Todo mundo já acessou? Teve alguma dificuldade? Eu acho que ninguém tomou café hoje de manhã. Tranquilo, tranquilo. Certo. Vamos lá, então. Pessoal, para vocês acessarem, né, a disciplina, do lado esquerdo de vocês vai ter ali os cursos, né, as disciplinas que vocês estão cursando. É só vocês selecionar, então, a nossa, no caso, que vai ser Economia de Transportes. Na nossa disciplina, então, tem alguns avisos, algumas informações aqui que são as informações importantes, né? Que dentro dos avisos, a gente tem os horários das nossas aulas síncronas, que vai ser, então, toda terça-feira, das 8 às 9 da manhã, e também o nosso horário de atendimento, tá? Caso seja necessário, tenha alguma dúvida e queira ter um horário de atendimento, é só fazer um agendamento, né? Eu peço que seja 48 horas antes, pelo próprio e-mail institucional, e os horários de atendimento vai ser na segunda-feira, das 8h30 às 22h e na quinta-feira, das 15 às 17h30, tá? Então, sendo necessário, é só entrar em contato e fazer a marcação dessa aula. E aqui nas aulas assíncronas, né, que aí vocês já acessaram, já tiveram acesso ao link, aqui vai ser sempre o mesmo link para todas as aulas. Temos o nosso plano de ensino emergencial remoto, né? Então ele vai ter, aqui está explicando o que a gente vai estar estudando e a nossa avaliação. Eu coloquei que poderia ser trabalhos, participação, seminários, participação nos fóruns, tá? A minha forma de avaliação, por menos esse primeiro momento, esse período de vocês, eu quero fazer um teste que seria uma avaliação continuada, tá? Então, todo módulo vai ter atividades, vai ter fóruns para vocês participarem, e nós não teremos prova final, tá? Então, será uma avaliação continuada e não teremos avaliação final. Cada atividade que você fizer, a gente vai fazer a somatória dessas atividades e no final vai gerar aí o conceito de vocês. Tranquilo? E aqui está o primeiro tópico, né, o primeiro módulo de vocês. O questionário eu ainda não liberei para vocês responderem, propositalmente. Eu queria conversar com vocês primeiro sobre isso. Então, sempre eu vou trazer algum texto, algum artigo, alguma apresentação em PowerPoint, algum material para vocês fazerem a leitura. Então, é necessário que vocês se dediquem um pouco para fazer essas leituras e acompanhamento dessas matérias, tá? Então, sempre leem tudo, né? Façam um fichamento, as anotações daquilo que vocês acharem que melhor se adequa, tá? As nossas aulas, nossos encontros síncronos, que são esses ao vivo que a gente está fazendo agora, ela é muito curta. Então, não vai dar para o professor ficar dando toda, tipo assim, explicando igual a gente fazia em sala de aula, que a gente tinha 3, 4 horas aulas por semana.
Então, é importante que vocês façam toda a leitura, é importante que vocês façam o fechamento, e quando vier para essa aula presencial, essa aula síncrona, né, ao vivo, que vocês tragam as dúvidas, que esse seria o momento para tirar as dúvidas. Por isso que essa primeira aula acaba que a gente não vai, não tem as dúvidas, que vocês vão saber a dinâmica ainda de como vai acontecer esses encontros daqui para frente, né? Então, eu trouxe para vocês algo que a gente já até tinha comentado nas primeiras aulas, né? Mas eu fiz questão de trazer isso novamente, que tem que 6 meses praticamente que a gente começou a estudar e foi interrompido, né? Então, eu trouxe para vocês um texto aqui, um artigo sobre economia de transportes, do professor Admir Antônio Baterelli. E ele vai trazer uma questão aqui sobre a economia, o surgimento da economia dos transportes, essa importância desse pensamento econômico, pensando principalmente em custos, né? Que até então não se observava essa questão, não se dava a importância necessária, né? A gente sabe que hoje o transporte está intimamente ligado às diversas custos da economia. Se a gente fala que aumenta o petróleo, automaticamente vai aumentar o arroz na sua casa, vai aumentar o feijão, a carne. Todos os produtos são diretamente influenciados, porque o transporte ele é um item que compõe o custo de qualquer produto, porque ele depende de ser transportado, né? E da mesma forma, alguns outros autores dizem que para compensar eu fazer a logística de algo, são dois principais fatores, né? Eu não conseguir produzir aquilo aonde ele vai ser comercializado, né? Ou conseguir trazer aquele produto de uma outra região com custo menor do que se eu fosse produzir aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente fala disso, a mesma coisa se fosse para produzir camarão. Eu consigo produzir camarão aqui em Goiás, né? Claro, já temos tecnologia que dá para produzir em poço e tal, mas seria a mesma qualidade? E o custo para me produzir isso aqui? Então, aí já justifica eu trazer isso de outro lugar. Mas aí já impacta diretamente esses custos relacionados ao transporte no meu produto, né? Então, esse texto vai trazer um pouco sobre essa questão da economia. Eu tentei pegar um texto que seja um pouco mais direcionado e envolvido com as questões da engenharia, né, para que vocês não fiquem perdidos, para que vocês consigam ter um aproveitamento melhor, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ele fala mais um pouco aqui nesse outro tópico, o que é, né, economia de transportes. Ele ressalta que, em suma, a economia de transportes se volta para as questões econômicas concebidas no movimento de bens, pessoas e implicações de transportes mais imediatas. Então, independentemente, em tudo aquilo que vocês forem trabalhar, mesmo que seja na engenharia, o transporte ele vai estar intimamente ligado, né? Por exemplo, para vocês fazerem uma rodovia que seja, né? Vamos trabalhar num projeto de construção de uma rodovia ou de uma grande obra que seja necessário fazer uma terraplanagem, aterramento, né? Onde vocês vão conseguir a terra, o cascalho, ou o que seja, né? O agregado que seja, para vocês fazerem esse aterramento. Então, tudo tem que ser algo planejado, né? Que algo, senão fica muito caro, fica inviável os custos devido a todos esses valores que estão englobados dentro dessa movimentação. O que eu gosto muito de ressaltar, por exemplo, eu tive uma experiência que foi visitando uma fábrica da Anglo American, em Catalão, que eles fazem extração de minério. E lá, o custo, como é minério é terra, né? Ele tem minério junto, mas está indo terra junto também, até chegar na indústria para fazer a separação, toda a mineração daquele, vamos assim, do minério que realmente é interessante para eles.
Antigamente eles faziam em carretas, né? Caminhões, aqueles caminhões enormes, com estrutura muito grande. Mas atualmente eles mudaram toda essa concepção de transportes e começaram a trabalhar através do transporte dutoviário, né? O que seria o dutoviário? Eles hoje pega esse minério que é extraído nas minas, misturam com água, transforma aquilo em um barro e é transportado por canos, né? Por dutos, por 30 quilômetros. E, se não me engano, a cada 2 quilômetros tem uma central que faz o bombeamento para dar vazão nesse produto. E sai muito mais barato do que eles fossem custear caminhões fazendo todo esse transportamento de minérios da mina até a fábrica, né? A mina deles fica em Ouvidor e a fábrica fica em Catalão. Então, tá aí alternativas de pensamento para fazer algo diferente quando a gente fala dessa economia de transportes, que é algo realmente extremamente complexo, né? Porque envolve muitos custos. Muitas empresas, às vezes, 30 a 70% de todo o seu faturamento é gasto com transportes, né? Se eu pego, por exemplo, uma empresa que invasa água mineral, né? O custo maior dela está envolvido com transportes, né? Tanto é que vocês não veem uma marca de água mineral que não seja invasada na região. E quando você encontra, o valor dela é muito caro, né? Não é porque ela é especial, é porque o transporte dela para chegar até aqui é muito caro, né? Que igual quando você compra aquelas águas, acho que é Perrier, né, que vem da França, elas são bem mais caras do que as que são comercializadas ou envasadas aqui na nossa região, né? Então, a Coca-Cola mesmo tem a marca Cristal, Olia, né? Mas cada região ela tem um local para envasar aquela água mineral e não é transportada de regiões distantes, né? Dentro do próprio estado, por exemplo, você não consegue ver determinadas regiões vão ter marcas também diferentes. Água Voz, o Thiago está falando aqui. Então, todos esses produtos diferenciados é porque eles são também, como faz esse transporte, que é o que encarece, de fato, esses produtos, ok? Deixa eu pegar mais aqui, a gente tentar... E quando a gente fala dessa economia, na moderna economia de transportes, né, diferentes análises feitas em trabalhos científicos traz para a gente uma modelagem que existe alguns tipos de economia em rede dentro da parte de transportes, né? Que seria a economia presente de mercado, que seria na perspectiva dos consumidores, economias geradas por existir um grande número de ligações na rede, traduzido num alto grau de conectividade e uma gama maior de escolhas para eles. Isso está muito envolvido principalmente em questões alimentícias, né? Eu tenho uma disputa econômica muito grande. Eu tenho opções diferentes. Quanto mais opções, quanto mais concorrência, melhor para o consumidor, né? Porque isso é sinal que eu vou ter que ter estratégias para reduzir meus custos para ter competitividade, né, no mercado. A gente tem o segundo ponto que ele traz no texto, seria essas economias de custo, que é pela quantidade e a qualidade da rede de transportes, são geradas economias internas e firmas as economias de escala de transporte. As economias de escopo, né, economias produzidas pela combinação de tráfegos, como, por exemplo, pode-se aproveitar o transporte por um canal de tráfego que dá acesso a vários destinos, ao revés de transportar diretamente por um tráfego com acesso com um número menor de destinos. Qual um exemplo dessa economia de escopo que é feita aqui em Anápolis? Alguém sabe me falar? Tiago, lá Esqueci o nome agora da sua empresa.
Na Urban, né, é um exemplo de economia de escopo. Então, ela pega alguns tráfegos, centraliza em um outro momento, que a gente chama de hub, né? Então, o terminal seria um hub logístico. Então, ela faz toda a centralização de tráfegos ou de linhas para determinado ponto e ali faz um redirecionamento desses outros canais, né? Então, quando a gente junta determinados pontos em um centro de distribuição de linhas, traz-se o nome de hub, HUB, né? Exemplos de hub, dentro da malha aérea, a gente tem Brasília, a gente tem Congonhas, tem Guarulhos, tem Santos Dumont, Galeão, Viracopos, né, Recife. Então, geralmente, quando você vai fazer saindo de Goiânia, né, principalmente, como a gente não tem uma quantidade, um público expressivo para ter voos diretos, a gente não tem capacidade de lotar aviões, a gente é utilizado, a gente passa por esses hubs. Por isso, a grande parte, nós temos que fazer conexões ou escalas. Então, essas conexões nada mais é que eu juntar mais gente que tem, vou para aqueles centros que tem uma maior demanda, né, que é estrategicamente pensado, e dali eu consigo juntar pessoas para outros destinos e outros canais de tráfego, né? Então, dessa mesma forma que funciona as linhas de ônibus, pensando dessa mesma forma. Então, eu pego aqui, vou saindo aqui do Filósofo, e se eu colocar uma linha direta até o IFG, provavelmente eu terei poucas pessoas. Mas se eu pego o Filósofo e vou até o terminal, do terminal sai outro para o IFG, aí eu já tenho volume que deixa-se que o meu negócio fica mais sustentável. Então, eu vou juntando todo mundo que está nessa região, que não vai para o IFG, mas vai para algum lugar. Então, no centro, ele reparte. E da mesma forma, vários bairros vai saindo e vai chegando até aquele ponto central, que seria o terminal de ônibus aqui da cidade. Tá? Isso a gente vê em várias situações. A gente tem a economia de densidade, economias externas geradas pelo uso intensivo do modo de transporte. Para o urbano, dinheiro não é problema, Paulo. Para economias de transportes, economias externas geradas pelo intensivo modo de transporte, né? Então, para que seja viável, né, o negócio, eu tenho que ter um volume, né? Então, eu tenho que ter uma densidade interessante. É interessante que o Paulo falou aqui, mas ele falou de uma forma errada. Por quê? Eu acredito que a Urban está passando por dificuldades econômicas, né? Porque decaiu muito o número de passageiros delas. Os alunos não estão frequentando mais as aulas. Uma vez que ele não está mais frequentando essas aulas, acontece que cai a demanda, né? E o fluxo de veículos nem sempre ele consegue, ele pode ser reduzido por causa dessa queda de demanda. Então, isso com certeza está gerando alguma dificuldade do fluxo de caixa financeiro para a empresa. A gente vê essas companhias aéreas amargarem 90% de queda de um mês para o outro, né? Empresa nenhuma fica sustentável. Se a gente pega ações de bolsa de valores dessas empresas na área de turismo, elas derreteram, né? Então, você pega uma CVC, você pega uma Gol, uma Azul, uma Latam, realmente eles estão com dificuldade extrema, né? E do mesmo jeito vai ser aqui também com a Urban, né? Eu não tenho dados fidedignos, né, sobre essa informação, mas pela análise que a gente pode fazer, né, empírica do negócio, a gente pode sim afirmar que eles provavelmente eles estão passando por alguma dificuldade financeira, sim, né? Porque não é sustentável o negócio dessa forma. E que empresa que não está com dificuldade financeira, né? Ele ressalta aqui um outro ponto, né, que economistas de transportes
são agora fortemente envolvidos na tentativa de avaliar os efeitos quantitativos mais precisos de diferentes ações de políticas e com projeções prováveis de mudança na demanda de transporte. Ele quer trazer esse ponto, ele ressalta principalmente que, uma vez que eu tenho infraestrutura para transportes, eu consigo gerar desenvolvimento local, né? Um grande motivo que a Transamazônica, a rodovia que corta a Amazônia, que faz interligação entre Pará, Amazonas e toda essa região, não é pavimentada, porque o dia que pavimentar, acaba com a floresta amazônica. Então, se eu levo condições para que aquela região seja explorada, que aquela região tenha desenvolvimento, eu vou intimamente, essas políticas, né, vão diretamente influenciar nesses resultados, o que deve ser, então, controlado por todo esse processo. Aí tem o terceiro tópico, ele fala aí sobre as características econômicas dos transportes. A sua principal característica é de ser uma demanda derivada e o crescimento desde o setor segue o crescimento da economia como um todo. Então, além da expansão dessa atividade econômica pela demanda de transporte, pode variar em virtude da real demanda, né? Das famílias, do crescimento, e principalmente de uma pandemia, né? A gente vê que tudo desandou, principalmente para esse setor, pela questão da pandemia. Tudo foi travado, né? Então as pessoas hoje diminuíram o fluxo de viagens, de trabalho. A gente pode ter uma informação bem interessante. O barril de petróleo estava em torno de $70. Hoje está custando em torno de $30, $39, 38, $39. Então quase que derreteu pela metade. O principal motivo dessa queda foi, então, a, a redução de consumo de petróleo no mundo, né? Então, as empresas aéreas que consomem muito petróleo não estão consumindo mais, as empresas de transporte rodoviário diminuíram muito sua malha, e até mesmo nós de carros de passeio também estamos reduzindo, né? Que a gente está fazendo apenas um mínimo. Então, isso tudo influencia diretamente em todo esse processo. Deixa eu ver o que mais aqui. E o texto, então, conclui, né, que a nota da aula é contextualizar o conceito do ramo de economia de transportes e as características econômicas do setor de transportes ao longo deste documento. Foram destacados um processo histórico, a eminência e a importância de economistas nesse ramo de estudo, alguns dos principais dos princípios da teoria econômica com base em estudos aplicados e teóricos em economia de transportes, bem como temas e escopo de estudo, crescentes em períodos mais recentes. Então, a gente espera que o aluno precisa compreender o que ele estudará em linhas gerais durante as próximas aulas que a gente vai estar passando para vocês alguns outros temas relacionados à economia de transportes. Ok? Deixa aqui. Tá. E depois a gente tem um outro ponto aqui. Cadê? O outro ponto que eu quero mostrar para vocês é esse pratique, né? O pratique, vocês vão estar clicando aqui em acrescentar um novo tópico de discussão, vai estar respondendo, né? Então, com base na leitura do texto, descreva o motivo que cresceu o interesse pela economia de transportes. Quick. Pela economia de transportes.
Então, você vai clicar em acrescentar um novo tópico e vai responder. Observe-se que a data limite para responder esse fórum é até segunda-feira, às 23h59. Então, não perdem as datas, tá? Uma vez vocês perderem as datas, não tem como reabrir o sistema para vocês postarem novas atividades. E até mesmo porque toda semana vai ter atividade nova. Se você deixar acumular, né, o problema vai ser maior lá na frente. Então, é uma atividade que vocês já têm que fazer o quanto antes. Aqui tem um vídeo sobre a situação econômica do transporte no Brasil, né? Ele pega todos os dados de empresários do setor de transportes e mecânicos, né? Então, você vai clicar, ele vai direcionar vocês para uma página do YouTube, né? Vai estar passando para vocês esse vídeo, depois cada um assiste em casa da melhor forma, né? Tranquilo, preste atenção, faz anotações pertinentes, que isso tudo depois vai vir em questionário para vocês. E daqui a pouquinho, né, assim que a gente finalizar a aula, eu vou liberar esse questionário também para vocês responderem. Vocês têm 2 tentativas para responder o questionário. Ele para ser aberto, né? Dia 14 fecha dia 21. E vai ser a nota média. Então, você pode fazer 2 tentativas? Pode. Vai pegar as 2 notas e dividir por 2 para fazer a nota dessa atividade para vocês. Ok? E, como eu expliquei, as atividades de vocês, a nota final vai ser o acúmulo de cada uma dessas participações. Tanto do pratique, que seria o fórum, e também dos questionários. E cada módulo vai ter essas 2 atividades para vocês concluírem, né? Então, a gente vai ter, além desse primeiro, que é essa semana, a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atividades para serem concluídas. Então, vai ser mais ou menos, cada questionário vai ter um peso aí de 1 ponto, e a participação nos fóruns, né, todos fóruns, quem participar terá aí também mais 2 pontos de atividade. Alguma dúvida, crianças? E a presença das aulas é simples, vai valer ponto? Vai, Breno. Então, aquela vez, se você participando da aula, também terá uma pontuação para vocês, tá? A aula está sendo gravada, eu estou com dificuldade de como que eu vou disponibilizar ela para você, para o pessoal na plataforma. Eu acho que eu vou ter que jogar no Google Drive, estou estudando a melhor forma, né? Ou jogar no YouTube, mas no YouTube fica muito visível para todo mundo, né? Eu acho que não é tão interessante. Eu estou só verificando a melhor forma de fazer isso e vou estar disponibilizando todas as aulas para vocês também no Moodle, para quem faltar. Por exemplo, o Giovanni mandou mensagem ontem explicando, devido ao trabalho, ele tinha agendado alguma coisa lá e não conseguiu estar aqui hoje. Daí eu falei, ó, vai estar disponível depois o vídeo para você. Só que tentem não faltar, que eu falo que nós temos que criar uma rotina como se a gente estivesse em sala de aula. Então, todas as atividades que está proposto para vocês, utilizem o momento que seria a nossa aula mesmo para vocês concluírem. Não deixem para a última hora. Senão vai acumulando, acumulando, e quando é fé, passa o tempo, perdeu data, né, e ficou ruim. Então, não vai ter uma chamada, até mesmo porque está sendo gravado, eu vou ter o nome aqui, o registro de todo mundo, tá? E quem não faz atividades da semana, né, conforme está na resolução lá da educação à distância, nós podemos dar falta também, porque entende se você não cumpriu aquilo que foi proposto durante a semana, então você não teve presente, tá? Então, cumpram as datas. Se algum colega não está aqui, chame o colega para voltar. Vocês já estão na reta final, 9º período, né? Acho que não é hora de vacalhar e deixar alguma coisa para trás, né? Mais alguma dúvida, Professor, pessoal? tem como o senhor disponibilizar o vídeo no YouTube de forma que só pode ter acesso quem tem o link do vídeo, entendeu? Então, o senhor pode disponibilizar e cria uma pasta no Moodle e coloca o link. Então, somente as pessoas que entrarem por aquele link conseguem visualizar o vídeo. Pode ser que seja uma solução, uma sugestão para o senhor. Legal. Não sabia que tinha essa funcionalidade.
Eu vou dar uma pesquisada, Paulo. Que é o que eu Professor, tentei pegar e salvei e tentei jogar no Moodle, mas fica muito pesado para o Moodle e ele não aceitou. Então, por isso que eu estou tentando ver. Muitas coisas a gente está aprendendo agora, né? Nem todas as ferramentas a gente tem. Com essa ferramenta que eu estou utilizando, o Zoom, a gente está usando a versão free. Então, ela permite 40 minutos de aula, né? Então, a gente tem só mais 5 minutos aqui. Para ter mais que isso, a gente teria que pagar aí $199 por mês. Né? O dólar é R$5, daria quase R$1.000 por mês. Então, fica um pouco enfiado. Mas, se porventura a gente tiver alguma discussão e for necessário se cair, né? Não é o caso de hoje, que está bem tranquilo, a gente entra no link novamente e continua, tá? Isso aí a gente consegue contornar facilmente também. Ariel, você queria falar alguma coisa? refrescando aqui o que a gente precisa, responder o questionário, fazer a leitura do texto, o que mais? Tá, então você vai responder o questionário, fazer a leitura do texto e também responder o Pratique, que é um fórum. Né? Então lá vai ter uma pergunta que, com base no texto e no vídeo, você vai responder. Então, Beleza, então. toda semana vai ser essa mesma sequência de atividades que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, sempre fiquem de olho que sempre vai ser essas duas atividades que eu vou estar propondo. Beleza, então. Obrigado, professor. Por nada. Mas esse pratique, ele é objetivo? São questões objetivas para a gente saber se está certo ou errado para fazer essa segunda chance? Não, o Pratique ele não tem segunda chance. Você vai dar uma resposta dissertativa. Não, desculpe o questionário. O questionário, eu estou fazendo um mix, tá? Então, aquilo que vou colocar um pouco dissertativo, um pouco discursiva, complete, caça-palavra, palavras cruzadas, tem como fazer várias formas, tá? Então, vou trabalhar um pouco de cada. O que for dissertativo, eu vou corrigir depois manualmente um por um. Aí, essa é a segunda chance, você não vai ter, esse já dificulta um pouco a segunda chance, né? A segunda chance acaba que dá mais para atividades de múltipla escolha. Mais alguém? Todo mundo com vergonha, ninguém liga a câmera, todo mundo tá com a cara inchada, é? É, Bruno. Pessoal, tá bom então. Já que não tem mais dúvidas, tá? Então eu espero vocês semana que vem. Caso tenha alguma dúvida sobre o exercício, sobre atividades, sobre a forma de avaliação, tem um campo lá também chamado Tira Dúvidas, que vocês podem colocar e eu vou estar respondendo todos vocês. E caso precise de algum atendimento em horário marcado, pode ser tanto na segunda, das 8h30 até as 22h, ou na quinta-feira, das 15 às 17h. É só marcar certinho que a gente organiza para atender vocês. Ok? Então, até mais. Bom dia, né? Ótima semana para todos.